Nós vamos ler os 4 primeiros versículos do livro Jonas, capítulo de número 1, versículo do 1 ao 4, tema fugindo da presença do Senhor. Jonas 1, do 1 ao 4, fugindo da presença do Senhor é o tema. Vamos ler com reverência a palavra do Senhor. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. E é por causa do seu amor incondicional, Pai, do amor que o mundo não conheceu, mas que a igreja, o teu povo, conhece muito bem. É por causa desse amor que nós fomos vocacionados, ó Pai, para sermos filhos de Deus. É por causa deste amor que foi nos dado o poder de sermos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Cristo Jesus, na obra e na pessoa de Cristo. Ó Pai querido, Pai amado, que amor maravilhoso, que coisa linda. Porque, Pai amado, nós éramos como ovelhas, como diz o profeta Isaías. Seguíamos cada um seus caminhos. Achávamos que os nossos caminhos nos levariam a algum lugar. Mas os caminhos dos homens, como já foi dito hoje, só levam para a destruição. Mas o caminho que o Senhor nos preparou, o caminho que nos guia, o caminho que nos conduz, que é Cristo, nos leva ao porto seguro, como já foi cantado, a salvação eterna. Grande é este amor, ó Pai, porque mesmo uma vez feitos filhos de Deus, vocacionados, trazidos à Tua presença, retirados do império das trevas e já habitando no reino do Filho do Seu amor, muitas vezes ainda buscamos nos apartar de Ti e não fazer aquilo que o Senhor nos manda. Mas que amor, ó Pai, porque quem pode nos separar do amor de Deus? Nem nós mesmos. Nem nós mesmos. Porque a Tua graça nos alcança. Porque a Tua justiça, aleluia, está sobre nós, a justiça do Teu Filho. Porque o Senhor até mesmo castiga aqueles que ama. Ó Pai querido, Pai amado, ensina-nos hoje, Pai. Fala conosco ao nosso coração. Muitas verdades, mas que Teu Santo Espírito aplique no coração do Teu povo aquilo que é necessário, aquilo que vai nos conduzir para estarmos mais perto de Ti. Ensina-nos, ó Pai, a amar os nossos inimigos, porque nós temos o verdadeiro amor, que é dom de Deus. E este amor supera todas as mazelas. Esse amor tudo suporta, tudo perdoa. Ó Pai querido, Pai amado, ajuda-nos. Dai-nos o dom maior, que é o amor pelo qual o Senhor nos salvou. Fala conosco, Senhor, através desta pequena palavra, através da fuga de Jonas. Fala conosco, para a honra e glória do Teu santo nome. Enche-nos do Teu Espírito, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. O livro de Jonas, a princípio, é um livro muito simples, não é? Todos aqui já leram Jonas? Irmã Beatriz já, né, irmã Beatriz? Amém. Glória a Deus. E é um livro simples, né? Um profeta vocacionado, né? Jonas, que foi engolido por um grande peixe. Amém?
As Bíblias mais antigas, algumas traduções bem antigas, vai falar foi engolido por uma baleia. Amém? E este peixe, esse grande peixe, ou baleia, o vomitou na praia. Ou seja, Deus traz o profeta de volta. O profeta foge da sua vocação, amém? E Deus traz o profeta de volta à sua vocação de ser um profeta, amém? Então Jonas abandonou a vocação e Deus fala: não, vem aqui que eu vou te trazer de volta a sua vocação. Mas essa história simples de Jonas, ou nessa história simples de Jonas, há muito mais do que isso, amém? E já começa logo no capítulo de número 2, porque no capítulo de número 2, Jonas, há o cântico de Jonas, que nós não vamos estudar hoje, amém? E ele faz esse cântico de dentro do grande peixe, amém? Né? Ele clama a Deus dentro do grande peixe, e depois o peixe o cospe, e ele então faz esse cântico de salvação, amém? Melhor dizendo, né? Faz esse cântico de salvação. Só o Senhor salva. A salvação pertence ao Senhor, amém? Porque ele estava perdido, mas o Senhor o encontrou. Ele estava perdido e o Senhor trouxe de volta. Mas essa experiência que Jonas passou tem algo muito maior, não é? E é Jesus que vai falar sobre isso. Abre lá em Mateus, capítulo de número 12. Mateus, capítulo de número 12. Então essa experiência de estar no ventre do grande peixe, amém? Depois ter sido cuspido na praia, amém? E ter cantado esse grande cântico e dito ao Senhor pertence a salvação, tipificava a Cristo, amém? Mateus 12, 38 diz bem assim: então alguns escribas e fariseus, irmão Leonardo está citando sempre esse versículo, né, irmão Leonardo, nas nossas conversas, replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas, amém? Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Que coisa linda! Ou seja, quando Jonas saiu do grande peixe, estava apontando para quem? Para Cristo, amém? Cristo morreu, mas ressuscitou, amém? Ele morreu, mas ressuscitou. E ressuscitou para quê, irmãos? Para a nossa justificação, para a redenção de todo o que nele crê, para a glória de Deus Pai, amém? Esse é o sinal. Esse é o sinal que vai ser dado a essa geração, amém? Jesus Cristo morreu, por 3 dias esteve morto, mas ressuscitou para a nossa redenção, justificação, ou seja, justificação e redenção de todo aquele que nele crê, para a glória de Deus Pai. Então o livro de Jonas é muito mais do que uma história interessante sobre um homem engolido por um grande peixe, amém? Mas é um sinal no Antigo Testamento, amém? Claro, um sinal claro da obra, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? Ele aponta e mostra claramente a obra, a morte e ressurreição de Cristo. O livro de Jonas, ele se diferencia porque cita um profeta que se dirige aos gentios, amém? Ele vai em direção aos gentios, amém? E isso é raríssimo no Antigo Testamento, amém? Raríssimo por quê, pastor? Porque a maioria dos profetas profetizavam para Israel, amém? Como nação. Mas eles não profetizavam para outros povos? Sim, profetizavam para outras nações. Mas quando eles faziam isso, era no sentido de que essas nações seriam destruídas por causa dos seus pecados. Mas você vai falar: mas pastor, é isso que Jonas fala, não é? Né? Se você já leu o livro de Jonas, e todos já lemos, amém? Você irá perceber que Jonas faz exatamente isso. Só o que diferencia? É que de maneira maravilhosa, diferente dos outros profetas que profetizaram contra a Babilônia, contra os caldeus, contra os fariseus, agora me faltou o nome, amém?
contra os outros povos pagãos, e eles realmente foram destruídos, de maneira maravilhosa, Deus não destrói a Nínive, ao contrário, Ele o salva, amém? Ele vai salvar aquela cidade, vai salvar gentios, amém? Jonas prega realmente essa cidade será subvertida, mas de maneira maravilhosa, diferente das outras profecias para os gentios, Deus o salva, amém? Abre lá em Mateus, capítulo de número 5, que coisa linda, Mateus 5, 6, isso aponta para quê, irmãos? Amém? Preste bem atenção, Jesus veio para quem? Amém? Jesus veio para quem a princípio? Diz assim, Mateus 10, 5, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, não tomei rumo aos gentios, diferente de Jonas, né? Amém? Nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para o que era para os seus, e os seus não receberam de João. E ele envia os apóstolos para não vá em direção aos gentios, dê preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele, Jesus, veio para os seus, os israelitas, a ponto de quando uma mulher sírio-fenícia, se lembra dessa passagem? Veio ali clamando, ou seja, uma gentia, veio clamando a Jesus por um milagre, a filha dela estava endemoniada, amém? O que Jesus disse para ela? Não é bom tirar do pão o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não, eu vim para os filhos, eu vim para Israel. Como é que eu vou tirar dos filhos para dar para você? E a história é linda, não é? Porque ela fala, eu vou comer das migalhas. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus fala, grande é a tua fé, mulher. Vai, tua filha está liberta. Mas Jesus fala aquilo por quê? Fala aquilo para ela? Porque ele veio para os filhos. Ou seja, no sentido de, eu vim para Israel. Amém? Vim para salvar as ovelhas perdidas de Israel, a princípio. Amém? A mesa só seria posta para todos, né? Jesus fala, é para os filhos. Primeiro eu vou dar o pão para os filhos, para Israel. Mas a mesa só seria dada ao restante das nações, aos eleitos de todas as outras nações. Ou seja, a salvação só chegou aos gentios após a ressurreição de Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo registrada em Atos dos Apóstolos. A princípio a salvação estava aqui, Jesus veio para os seus. E esse leque da salvação, ou seja, a mesa da salvação só foi posta às outras nações conforme Jesus Cristo ressuscitou, morreu, ressuscitou, e a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, registrada lá em Atos. O livro de Jonas então antecipa o que iria acontecer com muita clareza. Ele está antecipando algo, amém? Deus irá cumprir a sua promessa feita a Abraão, amém? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É isso a promessa de Deus para Abraão, amém? Ou seja, os gentios também serão salvos. Então Jonas está antecipando isso. Os gentios vão ser salvos, amém? Abre lá em Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas, capítulo de número 3. Paulo, inspirado pelo Espírito, amém? Ilustra bem essa verdade que Jonas antecipou no Antigo Testamento, amém? 3, 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão, amém? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão
abençoados todos os povos. Ou seja, a mesa da salvação vai ser dada a todos. Amém? De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanece, amém, em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Essa promessa de salvação dos gentios pela fé feita a Abraão é cumprida em quem? No Filho de Deus, Jesus Cristo, amém? Do qual Jonas era o seu quê? Tipo, amém? É um tipo de Cristo, amém? O sinal para vocês é o sinal de Jonas. Então, o que Jesus está falando ali, não é? É exatamente isso para os escribas e fariseus. Vocês se acham muito bons? Vocês se acham superiores? Vocês estão pedindo, estão me provando, estão me tentando, pedindo um sinal? Pois o sinal vai ser esse. Quando vocês menos perceberem, os gentios vão estar sendo salvos, sentando à mesa de Abraão, e vocês vão ficar de fora. Esse é o sinal de Jonas. É isso que Jesus está falando. O tempo de vocês passou. O sinal que Jesus fala aos escribas, o sinal de Jonas, tem exatamente esse sentido, irmãos. Chegará o momento em que o evangelho chegará, alcançará o mundo, e não apenas a nação de Israel. É isso que ele falou. Vocês vão ver isso. E aqueles homens viram, amém? Foram deixados vivos para ver, amém? O cristianismo e, aleluia, os gentios sendo salvos. João, capítulo de número 12, Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo de número 20 e 24. João 12, 20 e 24. Isso é muito forte, irmãos. Veja só, que era necessário Jesus morrer e ressuscitar para que os gentios fossem salvos. Amém? Isso é lindo. Amém? Ora, entre os que subiam para adorar durante a festa, havia alguns gregos, gentios. Amém? Provavelmente o quê? Prosélitos. Amém? Não eram judeus na carne, mas aderiram à religião judaica. Amém? Normal. Amém? Jesus fala: vocês escribas fariseus percorrem o mundo para fazer um prosélito, e os transforma em 2 vezes mais filhos do inferno, porque não era aquilo que salvava. Mas eles ouviram, os gregos ouviram falar de Jesus, e aí fala que eles queriam falar com ele. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, ou seja, gentios, que era de Betsaida da Galileia, ou seja, alguém que sabia conversar na língua deles, amém? E lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a quem? A Jesus. Aí você vai falar assim: Jesus foi falar com eles, né? Jesus não quer a salvação deles? Não, Jesus não fez isso. Olha o que Jesus fala. Respondeu Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Os gentios querem, os gentios vão esperar em mim. Está na hora de eu morrer, está na hora de eu ressuscitar, para que o Espírito venha e os gentios, por fé, possam esperar no Filho de Deus. Amém? Em Jesus Cristo, porque essa é a vontade de Deus Pai. Então veja, irmãos, essa é a diferença. Amém? João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Para quem? Pregando batismo nas águas para arrependimento. João Batista veio pregar o caminho do Senhor para Israel. Tanto é que muitos discípulos de João se tornaram o quê? Apóstolos de Cristo. Mas para os gentios, o caminho foi preparado de uma outra maneira. Como? É Cristo que preparou o caminho, ou Deus preparou o caminho. Amém? Porque senão os gentios não creriam, não seriam alcançados se Cristo não morresse e ressuscitasse. Aleluia! É em Cristo que foi cumprida a promessa a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Amém? No seu descendente que vai morrer e ressuscitar para a justificação dos povos. Aleluia! Pela fé. O livro de Jonas, irmãos, nos desafia em um outro sentido.
Amém? A nunca desistir de pregar o evangelho. É esse o desafio que Jonas está fazendo a nós, que ele vai fazer. Nunca devemos desistir de pregar o evangelho a todos quantos o Senhor colocar no nosso caminho. Amém? A nunca desistir, porque para Deus a salvação dos homens pecadores não é impossível. Amém? Ao contrário, o seu trabalho nunca será em vão. Amém? Jonas tinha tanta certeza disso, que o trabalho dele não seria em vão, só que ele não queria a salvação dos ninivitas. E às vezes você quer a salvação de alguém que você ama, mas você parece que se cansa e para de pregar. Não pare. Amém? Continue orando. Porque parece impossível, mas para Deus não há impossíveis. Se for um eleito, será salvo pela pregação que você fizer ou pela pregação de um outro filho de Deus, porque Deus sabe como salva o seu povo. O livro de Jonas nos desafia a amar e desejar a salvação de nossos inimigos. Está nos desafiando. Amém? É um alerta, porque muitas vezes colocamos empecilhos, como Jonas colocou, culturais, ideológicos, no nosso coração. É enganoso. Pecamos e não queremos a salvação de certas pessoas. Esse é o perigo. Às vezes, nós não queremos a salvação de certas pessoas. Amém? E criamos isso. É um perigo que nós podemos criar. Amém? Ah não, aquela pessoa, eu não quero a salvação daquela pessoa, ela me maltratou. Ela é ruim comigo. Para que eu vou pregar o evangelho para ela? Vai que Deus salva. Foi isso que Jonas tinha certeza. Vai que Deus salva. Para que eu vou pregar? Isso é pecaminoso. Isso não é bom. Eu vou botar um exemplo aqui muito grande, irmãos, para confrontar mesmo. Amém? Os dias de hoje no Brasil. Você realmente, irmãos, por exemplo, deseja, ora, e se possível, e se tiver oportunidade, pregaria o evangelho para a salvação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Você deseja a salvação dele? Que é isso, pastor? O homem é mau, perverso. Falou que vai perseguir a igreja. Só fala contra Deus. E aí? É um desafio, não é? Ou será que no seu coração fala, isso aí merece o inferno? É isso que nós devemos pensar? Não é isso que nós devemos pensar. Ou de qualquer um que seja, né, esquerdista. Nós queremos que eles vão para o inferno? Ou nós vamos pregar o evangelho e queremos a salvação deles? Esse é o que Deus está querendo de nós. Amém? Você, irmão, realmente deseja a salvação do pior dos pecadores? De um bandido, de um pedófilo, de um estuprador? É forte, não é? Geralmente a gente olha para esse tipo de pessoas e vai falar o quê? Merece o inferno. E não queremos pregar o evangelho para eles. Mas é isso que Deus nos manda? Deus nos manda fazer esse sentido. Amém? Deus manda pregar a toda a criatura. Ou nós somos melhor que qualquer um deles? Não. De forma nenhuma. Será que a única coisa que passa quando pensamos em Lula, em pessoas que nos maltratam, ou pessoas que fizeram pecados e violências tão terríveis, será que a única coisa que passa na nossa cabeça é que eles morram e vão para o inferno? Nos esquecendo de que nós também somos merecedores dele? Que não somos melhor do que ninguém? Nós não somos melhor do que ninguém. Nós merecíamos o... Quando nós falamos assim, eu não quero a salvação dessa pessoa, nós estamos nos colocando numa condição de eu sou superior a ela. E isso é maligno. Nós não somos superior a ninguém. Merecíamos o inferno como qualquer outra pessoa. Então, o livro de Jó nos desafia a isso, porque Jó tinha essa dificuldade. Os ninivitas eram inimigos dele. Ele não queria a salvação deles. Nunca se esqueça, somos salvos apenas por graça. Deus é misericordioso e isso independe da nossa vontade.
Amém? Faça apenas o que Deus te pediu. Amém? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Abre lá em Romanos, capítulo de número 9. Romanos, capítulo de número 9. Versículo de número 15 e 16. Paulo fala bem assim, inspirado pelo Espírito de Deus. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. E eu, pela misericórdia de Deus, com temor e tremor, ou de quem você quer que seja. Amém? Não depende de quem quer, amém? Ou de quem corre, ou de quem você acha que é merecedor. Amém? Com temor e tremor, irmãos, porque a palavra não está, o que eu estou falando aqui é extra, mas que Deus tenha misericórdia da minha vida. Amém? Não depende de quem corre, não depende de quem quer, mas de Deus usar de sua misericórdia. Se Deus quiser usar de misericórdia para com o presidente Lula, ex-presidente, quem somos nós? Se Deus quer usar da sua misericórdia para com o pior dos pecadores, um bandido, alguém que matou, quem somos nós? Aleluia! Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Jonas fala assim, volte lá no livro de Jonas. Jonas, vai lá para o capítulo 4 de Jonas, versículo de número 2. Jonas sabia, veja como ele sabia, olha que coisa linda. Quando ele começa a orar a Deus, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isto que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia, ele sabia, amém? Que és um Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas sabia. Em outras palavras, Jonas sabia que Deus não queria destruir os ninivitas, mas sim salvá-los. Jonas, lá no seu coração, sabia que Deus iria salvar os ninivitas, porque Jonas sabia que Deus é bom, que Deus é maravilhoso e que Deus salva. Deus nos deu o privilégio, irmão, de pregar o seu glorioso evangelho. Como iremos então, maldosamente como fez Jonas, amém? Reter, porque não queremos que sejam salvos? Longe de nós esse pecado, amém? Que isso esteja longe do nosso coração. O livro de Jonas fala assim, volte lá, versículo 1 e versículo de número 2 que nós lemos. Jonas, verso 1 e verso 2 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor, versículo de número 3, veja só, é interessante, o texto fala: dispõe-te, vai, amém? Deus está mandando, vai, Jonas, dispõe-te, amém? Vai, né? Só que Jonas se dispôs, mas ele se dispôs para quê? Para fugir. Deus fala: dispõe-te para a cidade de Nínive, prega ela. Mas Jonas se dispôs, mas ele se dispôs a fugir da presença de Deus. E depois vem o agir de Deus, mas Deus, amém? Deus o vocaciona. Jonas decide o que vai fazer. Deus então toma as rédeas da história de Jonas e faz aquilo que ele quer.
Isso não é maravilhoso? Jonas, vai, você é profeta, prega. Jonas não quer, se dispõe a fugir do Senhor. Aí Deus fala, calma aí. Então é a ação do homem, é Deus chamando, a ação do homem e o agir soberano de Deus. Deus toma as rédeas da vida de Jonas e fala, o que eu mandei vai ser feito. Aleluia. Então a primeira coisa que aprendemos é que os planos e decretos de Deus não podem ser mudados pela vontade, nem por aquilo que o homem faz ou decide. Livre-arbítrio não existe. Alguns vão falar que Jonas tinha livre agência. Amém, pode até usar esse termo. Amém, sem problema. Que ele tinha arbítrio, tinha. Ele se dispôs a não ir, a não fazer a vontade. Mas o que prevaleceu? O decreto de Deus. Logo, arbítrio tem, mas livre-arbítrio não. Vou repetir. Os planos e decretos de Deus não podem ser mudados pela vontade, nem por aquilo que o homem faz ou decide. Livre-arbítrio não existe. O que existe é a soberana vontade de Deus sobre a minha e a sua vida. Sobre a vida de Jonas, sobre a minha e sobre a sua vida e sobre a vida de todo ser humano que já passou, que está e que virá passar por esse mundo amaldiçoado por Deus. Verso de número 1, volte lá de novo. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Que coisa interessante, não é? O nome Jonas, em hebraico, é considerado um nome fraco. Amém? Não tem significado. Amém? Formado por 4 consoantes fracas. Basicamente, o nome Jonas significa pomba. As consoantes usadas para escrever pomba é a mesma coisa do nome Jonas. Amém? Qual é o significado? Pomba? Mas o texto não fica só no nome de Jonas, né? O texto fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de O escritor bíblico pontua isso. Ele é filho de Amitai. Amém? Se Jonas é fraco, amém? Amitai já tem um significado mais forte. Amém? O nome Amitai no hebraico significa verdade. Amém? Ou seja, Jonas é filho de quem? Da verdade. É isso que o texto já começa assim. Jonas, o profeta, ele é filho da verdade. Jonas, eu, você, somos fracos, irmãos. Amém? Mas a verdade, Jesus Cristo, que anunciamos, é poderosa para salvar. Então a força não está em você, nos seus métodos, na sua o que você imagina. Eu, você, Jonas, somos fracos. Os crentes ainda têm essa mania, né? O que significa o seu nome? Até hoje não tem como escapar, porque vieram falar pra gente, que a gente nem sabia. Marcos é o martelo de Deus. Imagine Marcos pegando, eu sou o martelo de Deus, eu vou esmiuçar. Não, você é fraco, nós somos fracos. Se a verdade está em nós, se somos filhos de Deus, filhos da verdade, a verdade é forte para salvar, não a gente. Aleluia. O problema e pecado de Jonas, irmãos, e muitas vezes o nosso, não é falar mentiras ou heresias. Jonas era profeta de Deus, isso tem que ficar bem claro. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Amém? É a mesma coisa que acontece nos outros profetas. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, veio a palavra do Senhor a Isaías, veio a palavra do Senhor a Daniel. Ele é um profeta realmente de Deus, é um homem de Deus, salvo por graça soberana. Amém? Por Cristo. Mas então o problema de Jonas não é que ele não falava a verdade. Amém? Ele retia. Amém? Ele quis reter. O nosso problema muitas vezes não é falar mentiras ou heresia, não, porque nós somos filhos de Deus, conhecemos a verdade, mas não é reter, é não querer
falar a verdade que está em nós, do qual somos filhos. Esse foi o problema de Jonas. E que pode muitas vezes ser o nosso. Nós retemos. Quantas pessoas passam pela sua vida e você se cala? Você fala de chuva, fala de futebol, fala de novela, fala do Homem-Aranha, né? Fala de tudo, mas retém o Evangelho. Paulo, nas orações, ele fala o quê? Ore para que a nossa palavra não seja impedida. É isso que Paulo pede a oração, não é? Nas cartas dele. Para que a nossa oração, para que a nossa pregação não seja impedida e que o Evangelho alcance a todos, sem impedimentos. Amém? Eu me faço louco, eu me faço fraco, eu me faço... né, para que o Evangelho alcance todos. Paulo, em outra parte, ele fala, sem impedimento. Não importa se a pessoa é rica, se é pobre, se é meu inimigo ou não, eu vou pregar. Isso deve ser o nosso sentimento. Não é que nós não sabemos a verdade, é que nós muitas vezes retemos por vergonha, que é pecado, né? Aquele que tiver vergonha de mim, na frente dos homens eu o negarei diante do meu Pai. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Há uma outra informação sobre Jonas, além do seu livro. Abre lá em 2 Reis, capítulo de número 14. E aí isso aqui vai nos ajudar muito a entender o sentimento de Jonas. Jonas não só profetizou a Nínive, ele profetizou a Israel também. Ele era profeta do reino do norte. 2 Reis 14, versículo de número 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria, ou seja, no reino do norte havia esse, e no reino do sul havia um, e no reino do norte começou a reinar outro. Começou a reinar em Samaria, no reino do norte, né? Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ou seja, a nação estava em apostasia total, e esse rei que subiu continuou pecando, não fez nada reto. Olha só o que aconteceu com essa nação ímpia, o reino do norte. Restabeleceu ele os limites de Israel. Quem restabeleceu? Esse rei mau e perverso. Ele começou a vencer as guerras. Amém? O outro rei anterior perdeu as batalhas, o povo estava sendo afligido pelos inimigos, ele fez guerras e venceu. Desde a entrada de Amate até o mar da planície. Segundo a palavra do Senhor, ele não venceu com as forças dele, é porque Deus profetizou que eles seriam vitoriosos. Segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efé. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não, preste atenção, ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. Então até aqui, Deus não tinha levantado nenhum profeta falado assim, vocês vão ser destruídos. Ao contrário, em meio àquela apostasia de um rei que só fez o que era mal, Deus viu a aflição que eles estavam sofrendo e falou assim, Jonas, vai lá e profetiza. O que eu vou profetizar, Senhor? Que eles vão vencer as guerras, que eu vou fazer com que eles vençam e que o território de Israel cresça, eles vão ser vitoriosos. Que coisa, hein? Jonas profetizou no meio de uma apostasia, e Deus abençoou aqueles pecadores que não faziam nada da vontade dele. E Jonas viu isso. Jonas viu. Jonas é usado para profetizar e ver com seus olhos Deus abençoar o seu povo, como nação, tá? Não como eleição. Seu povo.
mesmo em meio da mais profunda apostasia. Deus os abençoou. Então Jonas está falando, meu Deus, olha só, o povo não teme a lei de Deus, não busca a Deus, e Deus mesmo assim abençoa. Jonas profetizou e sabia muito bem o quanto Deus é misericordioso e tardio em irar-se. Você viu que o escritor lá dos Reis falou? Ainda não havia o Senhor dito que Israel seria destruído. Tardio em irar-se. E isso é muito forte, irmãos. Porque Jonas sabia algo de Deus. Sabia o quê? Que Deus é misericordioso e tardio em irar-se. Ele sabia. E isso é muito forte. Porque nem sempre conhecimento leva à obediência. Nem sempre conhecimento leva à obediência. É outra coisa que a gente está aprendendo com Jonas. Nem sempre o conhecimento leva à obediência. Ele sabia, mas quando Deus mandou ir para os ninivitas, ele não obedeceu. Se não for a graça do Senhor, e a graça vai buscar Jonas, amém? Vamos nos encher de conhecimento e vamos continuar na desobediência. Conhecimento a mil, eu sei tudo sobre Deus, os atributos de Deus, eu tive até experiências com Deus. Eu vi o agir de Deus, mas vamos continuar na desobediência. Conhecimento nem sempre leva à obediência, mas a graça nos faz obedecer à lei de Deus. Moisés veio, a lei veio por Moisés. Não é isso que João fala lá no Evangelho? A lei veio por Moisés. Quem é que pode cumprir a lei? Nem Moisés cumpriu. Aí o versículo, capítulo 1 de João, né? A graça veio através de Jesus Cristo. Qual é o significado disso? Sem graça é impossível cumprir a lei de Deus. É a graça que vai fazer com que nós venhamos a cumprir a lei e a obedecer os mandados de Deus para a nossa vida. Amém? Não é apenas conhecimento. Conhecimento é importante. Crescer na graça, na graça e no conhecimento. É a graça que nos leva ao conhecimento. Amém? A obedecer a Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo fala, por que me chama Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? Se não for a graça, vamos nos encher de conhecimento. Eu não estou aqui falando que o conhecimento é errado, amém, irmãos? Está dando para entender, né? Estão acompanhando? Mas que só conhecimento sem graça é a graça que nos conduz. Jonas não aceitava, não queria que a misericórdia do Senhor alcançasse os seus inimigos. No caso, quem? Os ninivitas. Quem afrontava Israel? Os ninivitas. Amém? O governo assírio. Amém? O império assírio. Ele achava que Deus deveria ser misericordioso apenas com quem? Com Israel. Com os descendentes de Abraão na carne. Era isso que Jonas queria. Não, seja misericordioso com nós, não com os outros, com os nossos inimigos. Jonas deixa claro que isso não era Jesus, na verdade, deixa claro que isso não era a vontade de Deus. Amém? Jonas não queria, mas Jesus deixa claro. Abre lá em Lucas, capítulo de número 24. Porque essa dificuldade, irmãos, não foi só de Jonas não, tá? Os judeus até hoje têm essa dificuldade e tiveram, mesmo depois da descida do Espírito Santo. Olha só Jesus, Lucas capítulo de número 24. Jesus deixa bem claro que essa não era a vontade de Deus. Lucas 24, versículo de número 47. Em seu nome, nome de quem? De Jesus, né? Ou seja, obra e pessoa, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a Israel, como é que está no texto aí? A todas as nações, começando de Jerusalém. Arrependimento, salvação. Jonas não queria a salvação dos ninivitas, mas Jesus está falando, em meu nome, vai ser pregado o quê? Arrependimento para a salvação de todas as nações. Vai para Atos, capítulo de número 1.
Atos, capítulo de número 1. Versículo de número 8. Jesus aqui se despedindo dos seus apóstolos e ascendendo aos céus, ao Pai. E diz assim no versículo 8, Atos 1, 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. A dificuldade de Jonas não era somente de Jonas, era dos judeus. Vocês querem um sinal? O sinal vai ser esse: os gentios vão ser salvos. É o sinal de Jonas. Amém? Lembre-se disso, irmãos. Pedro logo pregou, depois da descida do batismo do Espírito Santo, 3 mil se converteram, não é? São vocês leados. E aí, está ali, né? Jerusalém, os judeus sendo salvos. Né? Aí, Deus vem, Pedro está orando. Né? Enquanto está sendo preparada a comida, Pedro sobe ao eirado para orar. E aí, Pedro vê uma visão. Um lençol vindo do céu com todo tipo de animal imundo para a nação de Israel, que eles não poderiam comer. E uma voz do céu, Deus falando com Pedro, fala: mata e come. E Pedro fala: eu não, Senhor, eu não como, nunca botou na minha boca, nunca entrou na minha boca carne impura. Não fale que é impuro aquilo que eu santifiquei. Por 3 vezes. E então bateram na porta. Aí o Espírito falou com Pedro: vai com esses que estão batendo na porta até a casa de um homem chamado Cornélio. Ele precisa ouvir o evangelho, porque eu quero salvá-lo. Então Pedro vai com ele. Qual é a surpresa de Pedro? Cornélio era um gentil. Tanto é que Pedro começa falando assim: não me é lícito adentrar a casa de vocês. Vocês já leram Atos? Porque eu sou um judeu. A dificuldade de Pedro não é diferente de Jonas. E aí ele começa a pregar o evangelho, e de repente o Espírito Santo vem e desce sobre todos. E aí essa resistência de Pedro cai por terra, diante da obra de Deus, da salvação de Deus, que cumpre a promessa feita a Abraão. Aleluia. Tanto é que no primeiro concílio da igreja, abre lá Atos capítulo de número 15, Pedro agora já consciente da vontade de Deus, de Jesus, amém? De que os inimigos da nação de Israel também seriam salvos, amém? Ele fala bem assim, quando houve uma discussão ali em relação à circuncisão. 8:9. Ora Deus que conhece, 15:8, desculpa, Atos 15:8. Ora Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Ele não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé, não pela circuncisão da carne, do prepúcio, mas pela fé. Aleluia, a salvação, a fé, purificando pela fé o coração deles, o coração corrupto. Então, irmãos, preste atenção: Jonas aos ninivitas, Pedro à casa de Cornélio. Sempre que Deus quer salvar, Ele salva através da palavra. Amém? Sempre que Deus quer salvar, Ele salva através da palavra, através do evangelho. Quando Deus salva, Ele envia um ministro do evangelho. Amém? Ele envia Jonas aos ninivitas, Pedro à casa de Cornélio. Se não fosse assim, irmãos, os ninivitas não seriam salvos. Se Jonas não vai e prega o juízo, os ninivitas não seriam salvos. Se Pedro vai e não fala de Cristo para Cornélio, Cornélio continuaria dando esmolas, as esmolas subiriam a Deus e ele se perderia. Mas ao ouvir de Cristo, ele foi salvo. Amém? Que coisa linda. Romanos 10:17. Eu já falei isso hoje no começo do culto, mas para reforçar. Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação,
e a pregação pela palavra de Cristo. Ah, pastor, é meio complicado pregar para aquela pessoa, ela me ofendeu. Prega mesmo assim. Amém? Porque é a pregação que salva. Não é a sua vontade, nem seu mau humor, nem porque você está triste ou qualquer coisa. Prega o evangelho, porque é a palavra de Deus. É pela pregação. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Volte lá para Jonas. Que coisa linda. Amém? Versículo de número 2. Fala bem assim: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A grande cidade de Nínive. Quantos habitantes tinha na cidade de Nínive? Jonas explica, né? Capítulo de número 4, versículo de número 11. E não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas? Alguns estudiosos vão dizer que geralmente era contado o número de homens. Amém? E que se fosse contar o número de mulheres e crianças, esse número chega a mais de 700 mil, mas essa é uma informação extra, tá? Alguns estudiosos acreditam nisso, que é uma cidade de aproximadamente 700 mil pessoas, mas é uma informação extra, amém? Não há uma certeza absoluta. E ele clama, né? Vai chegar uma hora que ele vai clamar. E o que ele clama? Capítulo 3, versículo de número 4. Olha o que ele vai clamar. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída. Não é interessante isso, irmãos? Não é lindo isso? A mensagem do evangelho muitas vezes não parece aos ouvidos do mundo dura, não é? Dura. Você já experimentou falar que a ira de Deus está sobre as pessoas? Não é muito bom, né? Às vezes as pessoas falam: o que é isso, bem? Ira de Deus? É melhor falar que Jesus ama, né? Jonas não falou nada disso, não. Jonas falou: vocês vão ser destruídos. A ira de Deus está sobre vocês. Quando a gente fala muitas vezes isso, quando a gente fala o homossexualismo é abominação, o divórcio é pecado, amém? Em geral, o mundo vai ficar bem revoltado, amém? Bem revoltado. Vão chamar a gente de intolerante, nos acusar de radicais, de fundamentalistas. Você é fundamentalista. Não temas, amém? Porque é o máximo que eles podem tirar a sua vida, amém? Teme aquele que pode te lançar no inferno, tanto o corpo como a alma. Sabe por que Deus manda falar assim, irmãos? Sabe por que esse evangelho, água com açúcar, Jesus te ama, em geral, Deus é soberano, tá? Mas em geral não funciona, só transforma as pessoas em bode, amém? E sabe por que Deus manda pregar o juízo? Amém? Sabe por quê? Para que haja arrependimento. Como é que a pessoa vai ser salva se ela não sabe do que ela está sendo salva? Ah, o evangelho é salvação. Do quê? Aí vem todo tipo de herege. Não, ele te salva dos problemas dessa vida, ele te salva do diabo, o evangelho nos salva da ira vindoura de Deus. Da ira vindoura de Deus, é isso que o evangelho salva, é salvação da ira vindoura de Deus. E isso é que é maravilhoso, quando o juízo é pregado, até que ele venha, há esperança de salvação. Quando o juízo é pregado, e ainda não foi pregado, vai vir, mas ainda não chegou, ainda há esperança de salvação. Por isso que o escritor Paulo, inspirado, fala assim: ao homem cabe apenas viver uma vez, e após isso não há esperança para quem morreu, acabou. Mas para quem está vivo, o juízo ainda não chegou, logo há esperança.
Pedro vai falar assim, abre lá em 2 de Pedro. Que coisa linda. Até para dentro da igreja, para o joio que está dentro da igreja, que ainda é joio. Amém? 2 de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Está falando do quê? Da volta de Cristo. A volta de Cristo, ele vai voltar como, irmão? Como Salvador para o seu povo, mas como juiz de toda a terra, para julgar os ímpios. O juízo chegou. A volta de Cristo é alegria e desespero. Amém? Alegria para o seu povo e desespero para aqueles que o negaram e inventaram todo tipo de blasfêmia contra ele. Amém? Então tem dois sentidos a volta de Cristo, a parúcia. Mas Pedro está falando assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Enquanto Jesus não voltar, o evangelho vai ser pregado, e se a pregação do evangelho, há possibilidade de salvação. Aleluia, glória a Deus. Pela fé, irmão, Jonas sabia que os ninivitas iriam se arrepender de seus pecados e seriam salvos. E o arrependimento e salvação dos ninivitas era um atestado contra Israel. Esse aqui era Jonas estava ali, porque Israel tinha tudo. Israel tinha os oráculos de Deus, Israel tinha os profetas. Além de Jonas tinha, se não me falta a memória, Osés, acho que Amós eram profetas do norte, Elias e Eliseu, com certeza. Amém? Eles tinham os oráculos de Deus, eles tinham os profetas de Deus, eles tinham os sinais e milagres. Qual foram os profetas que mais fizeram milagres no Antigo Testamento? Elias e Eliseu, tremendos. Amém? Só Moisés superou, né? Mas depois de Moisés e Elias e Eliseu, é tremendo os milagres que eles fazem. Amém? Eles tinham tudo, mas se mostraram o quê? Um povo duro de coração e de serviço. Eles tinham tudo. Já os ninivitas não tinham nada, não sabiam nada de Deus, não sabiam nada. E a única coisa que eles ouviram é o quê? A cidade de vocês vai ser destruída. E Jonas falou: imagina se esse povo se salva, vai ser um atestado contra nós. Se os nossos inimigos que não têm nada vão ser salvos apenas com isso, que grande condenação para nós. Quando você vai lá para o texto, amém? Que você continua no texto que Jesus fala do sinal de Jesus, Jesus fala: se os milagres que foram vistos aqui tivessem sido feitos em Nínive, há muito eles teriam se arrependido. A mesma coisa com Sodoma e Gomorra. Que coisa! É isso que o que estava apertando o coração de Jonas era isso. Como é que eu vou ficar na minha nação quando eu voltar para lá e eles ficarem sabendo que eu profetizei e os ímpios se salvaram? Eles vão me questionar. Veja o versículo de número 3, volte lá. Que coisa linda. Versículo de número 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E no final, o escritor fala bem assim: para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ele se dispôs para fugir, amém? E ele conseguiu ir para longe da presença do Senhor, amém? O que o texto está querendo dizer para nós, irmãos, é que fugir da presença do Senhor é fugir da face do Senhor. Jonas estava querendo fugir da face de Deus, amém? Então ele se dispôs a fugir da face de Deus e ele foi para Tarsis para fugir da face de Deus. É isso que a palavra aí, presença do Senhor, quer dizer. Ele queria fugir da presença de Deus, ou seja, da face do Senhor. E o que acontece com alguém que tenta fugir da face do Senhor? Você vai pensar assim: calma aí, se a pessoa quer, Deus tem ali o seu filho e ele quer fugir da face dele, Deus não vai deixar, né? Deus vai impedir. Mas é exatamente o que parece que não está acontecendo com Jonas. Jonas consegue a princípio, não é isso? O texto fala bem assim: desponte, vai à grande cidade de Nínive. Aí no 3 fala:
Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. E ele pensou assim: eu vou fugir para Tarsis. Como é que eu vou chegar em Tarsis? O caminho mais fácil é através de um navio. Então ele desce o texto fala, ele desce, amém? Para Jope. E lá ele encontra o navio. Tá dando tudo certo, hein? Ele encontra o navio e ele tem o dinheiro para pagar, não é isso? Ele paga, sobe no navio, embarca nele e vai com eles. O navio deu tudo certo. Será que Deus concordou com Jonas e deixou Jonas ir? Deu tudo certo. Jonas vai para Tarsis em direção oposta a Nínive. É como se Deus mandasse você ir para o Rio de Janeiro, você fosse para o Paraná. Amém? E ele pagou apenas uma passagem de ida. Está aqui, ó. Eu nunca mais quero voltar. Tudo certo. Preste atenção, irmãos. Isso é um ensinamento para nós. Porque Jonas sabia qual era a vontade de Deus, qual era a lei de Deus, o mandado para ele. Tome cuidado para não confundir preceito, ordem com providência. Amém? Nós nunca somos guiados pela providência quando o preceito, a ordem do Senhor nos é dado, quando a lei nos é dada, quando nós sabemos. Tentar jogar duas manifestações do amor de Deus, ou seja, o conhecimento da lei, da vontade de Deus, contra a outra, que seja as providências, é pecado. Amém? Pecado. É como, assim, eu falo para Marcos, vá na padaria comprar pão. O que está acontecendo com Jonas é isso. Aí Marcos pega o dinheiro, mas Marcos fala assim: vou na padaria nada, vou na casa de um amigo jogar videogame. Aí Marcos vai e joga videogame o dia todo. O pai lá preocupado, desesperado. Quando ele volta, ele fala: não, a padaria estava fechada e eu me perdi no caminho. E aí eu acredito. Fala assim: tá bom. Aí o que vai parecer para Marcos? Eu desobedeci, mas deu tudo. É o que está acontecendo com Jonas. Eu não fiz a vontade de Deus, mas está dando tudo certo, hein? Fui a Jope, estava o navio lá, eu tinha dinheiro para pagar, eles falaram: é tanto. Opa, está aqui, ó. Embarquei no navio, consegui. Providência. Isso é malignidade. Se você sabe o que Deus está te mandando, pode estar dando tudo certo. Você não está obedecendo, mas está dando tudo certo. Não está bom, não. Amém? Parece que tudo está dando certo para Jonas, mas o texto é claro, ele apenas vai descendo, não é isso? Ele só vai descendo. Ele saiu da presença do Senhor para Tarsis e tendo descido a Jope, então ele vai descer. Ele vai descer lá para o litoral. E ele vai continuar sempre descendo. Depois ele vai descer para o porão do navio. E depois ele vai descer para o ventre do grande peixe nas profundezas do mar. Um abismo chama outro abismo. Quando desobedecemos a lei de Deus e aparentemente está tudo bem, tenha certeza no seu coração, não está. Não se iluda. O Deus vivo só nos abençoa quando fazemos o que Ele nos manda. O Deus vivo só nos abençoa quando fazemos o que Ele nos manda. Não confunda preceito, ordem com providência. Deus abençoou até o Império do Norte, alargou, venceu as guerras. Não confunda, não está bem. E o Império do Norte só afundando, só descendo. E Jonas está indo pelo mesmo caminho. Ele está pensando que está dando tudo certo, estou conseguindo. E ele está se afundando. O verso de número 4 fala bem assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Aí Deus entra em ação, né? Vamos dizer assim, não que ele não estava agindo, amém? Deus estava no controle de tudo. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Preste atenção, na maioria das vezes que nós pecamos, desobedecemos a Deus, não é somente a gente que vai sofrer, não é? Não é somente a gente. Isso é que você deve pensar. Porque veja só, ele entrou no navio
para ir com pecado, com ímpios, né? Com pagãos. E aí vem um forte vento. Agora você fica imaginando, irmão, será que aquela tempestade ali só atingiu o navio de Jonas? Atingiu todos os navios que estavam na região. Pense bem quando você vai pecar, que as consequências não vai vir somente para você, vai vir para sua esposa, para os seus filhos, para o seu pai, para sua mãe. Amém? Um pecado é maligno. O pecado destrói e corrói a sociedade. Destrói tudo. Se o pecado tivesse o poder, ele afrontaria diretamente a Deus no sentido de destruir a Deus. Diz o puritano Thomas Watts, eu acho que fala isso. Amém? Se o pecado tivesse poder, ele seria realmente um inimigo de Deus e afrontaria Deus mesmo. Ele é maligno. Ele destrói tudo à sua volta. Jonas, quando pecou, trouxe desgraça não só sobre ele. Se é que podemos dizer que isso é desgraça, porque na verdade é graça de Deus o buscando. Acho que eu errei aqui, me perdoe. Mas as consequências do pecado de Jonas não afetaram somente ele, mas a todos que estavam em volta dele. Os marinheiros estavam apavorados. Toda a região ali, os navios, imagina os outros navios, de onde que veio isso? Estava tudo uma bonança. E de repente uma tempestade dessa. Pense bem antes de pecar. O que fala? A gente leu Gênesis capítulo 3, versículo 17. O pecado de Adão só afetou ele? Porque ouvistes a voz da tua mulher e comeste do fruto que foi proibido você comer, maldita é a terra. O pecado de Adão corrompeu o que Deus criou perfeito. Maldita é a terra por vossa causa, Adão. O ser humano, os seus descendentes estão todos condenados. Toda a natureza foi corrompida. O leão que não comia, carne, vai passar a matar para comer. A serpente que chegou a conversar com você, que ali que você acariciava, que nunca te picou, agora vai picar e vai te matar com veneno. Os homens vão se odiar uns aos outros. E você vai ver isso na sua família. Caim vai matar Abel. Maldita é a terra por vossa causa. Jonas comprou uma passagem só de ida. O Deus vivo comprou uma de ida e uma de volta. Jonas tentou fugir da presença do Senhor, mas o Senhor sempre esteve com ele. Aleluia. Nunca o abandonou. Pois ele não lança fora nenhuma das suas ovelhas. Amém? Ele busca e atrai todos os seus eleitos. E a vida está nas suas mãos. E a vida destes está nas suas mãos. Isto é graça, irmãos. Está vendo? Jonas era um pecador, hein? Que homem mau, Jonas, hein? Mas ele foi salvo por quê? Por graça. Deus faz uma tempestade, mas traz o seu filho de volta. A graça do Senhor é maravilhosa, pois Ele nos dá aquilo Ele nos dá aquilo que não merecemos. Ele nos amou quando ainda éramos o quê? Inimigos. Nós não merecemos a benevolência e o amor de Deus, mas a graça nos dá. Deus busca Jonas por causa também da sua justiça, pois aquele a quem Jonas vai tipificar, que é Jesus Cristo, foi abandonado na cruz, ou não foi? Deus meu, por que me desamparaste? O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jonas foi salvo por quê, irmão? Pela lei? Porque ele cria no Messias que viria, naquele que foi morto na cruz do Calvário e foi abandonado. E por que Deus abandonou o seu Filho unigênito na cruz? Para que nós, aleluia, nunca, os seus eleitos nunca fossem abandonados, nunca viessem a conhecer o que é abandono em nenhuma circunstância. Nunca saia da sua boca: Deus me abandonou, por mais duro que seja, porque não é verdade.
Deus nunca vai te abandonar, porque Ele já abandonou o Filho dele na cruz, para poder, pela justiça do Filho, nunca te abandonar. Deus sempre está com você, na barriga do peixe, no porão do navio, nas piores circunstâncias dessa vida. Deus é como o irmão Leonardo, te pega pela mão. Aleluia. O irmão Leonardo, pela misericórdia de Deus, já pregou. Aleluia. Irmãos, os outros personagens já desceram a Tarsis. Pedro já desceu a Tarsis, quando negou o Senhor Jesus 3 vezes. Mas o Senhor Jesus pegou ele e trouxe de volta, porque era das suas ovelhas, porque Jesus Cristo, porque Cristo ia morrer por ele. Tantos que a gente poderia citar, né? Sansão desceu a Tarsis, praticamente a vida toda dele desceu a Tarsis, fugindo da face do Senhor. Nazireu, hein? Só fez o que o nazireu não podia fazer. Casou com mulher ímpia, fez tudo errado. Foi preso pelos inimigos, tudo permissão de Deus. Seus olhos furados, não tem mais jeito. Na sua morte, no seu suicídio, Deus falou: eu estou aqui com você. Dá-me mais uma vez forças, Deus, para eu me vingar, nem que seja por um olho que eles me tiraram. E Deus deu a força que somente Deus pode dar. E Sansão matou mais inimigos na sua morte, no seu suicídio, do que tinha feito durante todo o seu trabalho de juiz para libertar Israel. Porque Deus o alcançou com graça, porque Jesus morreu na cruz por esse pecador chamado Sansão, por mim e por você, que somos pecadores e que temos muitas vezes nos afastado de Deus, nos esquecido dele e fugindo da face do Senhor. O filho pródigo desceu para Tarsis quando pediu a herança do pai antes do pai morrer. Que malignidade! Não, me dá a herança, está demorando muito para morrer aí, me dá logo a herança. E gastou tudo, mas Deus fez ele comer comida de o que um judeu não pode comer, de um animal imundo. E ele vem e fala: meu pai me trata como um servo. Não, você não é servo, você é meu filho, porque com amor e benignidade eu te atraí. Deus não lança fora os seus. Como eu já falei, irmãos, logo no começo do culto, o primeiro contato com o amor de Deus verdadeiro é quando nós, pela fé, olhamos para a cruz do Calvário. Por isso que Jesus fala, né, lá no Evangelho de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O eleito, o salvo, vai conhecer o amor de Deus no Calvário. Deus deu o seu Filho por amor de mim, quando eu era um inimigo. A partir daí, nós vamos conhecer uma outra faceta do amor de Deus. Não que é o mesmo amor, mas uma outra faceta. Será que eu posso dizer? Acho que hoje eu estou errando muito, né? A cruz não pode ser chamada de faceta, mas da obra de Cristo, mas de uma outra maneira. Nós primeiro olhamos para a cruz, agora vamos olhar para uma outra maneira que Deus nos ama, que para o ímpio não é amor, mas para nós é amor. Jonas está sendo disciplinado aqui? Tá. É na disciplina que Deus mostra o quanto Ele nos ama. Hebreus capítulo de número 12. Quando você foge da presença, da face do Senhor, quando você deixa de obedecer a Deus e acha que está dando tudo certo, porque afinal de contas nada de ruim está acontecendo, pode esperar, porque o castigo vai vir. Não pense não que a tempestade não vai vir. Vai vir. Se você é filho de Deus, vai vir. Não tem como você escapar. Hebreus 12, e essa é mostra como Ele nos ama. Hebreus 12, versículo de número 5. Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. A quem quê? Ama.
e açoita, traz a tempestade, permite que fure os olhos, permite que come comida de porco, amém? E ama e açoita todo filho a quem recebe, aleluia. Deus amava Jonas, amava os ninivitas, mas também amava Jonas. Qual é a diferença de Jonas para os ninivitas? Nenhum, todos eram pecadores. Agora preste atenção, irmãos, já estou indo para o fim. O que está passando no seu coração agora? O que está passando no seu coração? Aos que vão ouvir esse áudio, o que está passando no seu coração agora, depois de ouvir essa pequena introdução do livro de Jonas? É uma bendita esperança? Meu Deus, como Deus me ama. Senhor, me dá arrependimento, porque o Senhor tem tido cuidado, tem me castigado, me traz a sua presença. É uma bendita esperança de que Deus nunca vai te abandonar? Ou o que está passando no seu coração é uma maligna desculpa? Já que Ele vai me salvar mesmo no final, vou continuar indo para Tarsis. Será que é isso que está passando no seu coração? Não brinque com Deus, irmãos, eu já estou encerrando. Não brinque com o Senhor, pois do Senhor ninguém zomba. Jonas fugiu da face do Senhor, da presença do Senhor, tentando ir para Tarsis, com uma passagem só de ida. Mas Deus falou: calma aí, Jonas, eu paguei a passagem de volta. E buscou a Jonas, eleito de Deus. Não brinque com o Senhor, porque do Senhor ninguém. O que está passando no seu coração? Abre lá em Gênesis capítulo de número 4. Se o que está passando no seu coração é: vou viver do jeito que eu quero, porque afinal de contas, pelo que o pastor aí pregou, ele vai me buscar mesmo. Ou é uma bendita esperança: Senhor, como eu tenho sido mal com o Senhor, me perdoa. O que está passando? Porque teve uma outra pessoa que fugiu da presença do Senhor. Gênesis capítulo 4, 16. Retirou-se Caim da presença e habitou na terra de Nod, ao oriente do. Caim voltou? Deus foi buscar Caim? Fique de pé, vamos orar. Amém?